Eu dividi o assunto em 3 blocos. Assim, o primeiro bloco é um bloco de situação, que eu sei que pode ser chato, obviamente que vocês já estão nisso careca de saber, mas acaba que isso é importante para o que nós vamos falar. E a primeira figura é a figura econômica, né? Vocês não precisam falar muito, a gente está sentindo na pele o que está acontecendo. O Brasil, apesar de ter uma receita muito alta, hoje ainda é o 7º PIB, veja, o ano passado ele é o 8º, esse ano deve cair, o nosso PIB vem caindo, nós estamos há 2 anos com PIB negativo, e apesar de ter ainda grande dinheiro, os nossos resultados são muito bons. Resultados de qualidade, resultados na saúde, na educação. Quando a gente olha os problemas, esse dado aqui são do Fórum Econômico Mundial de 2011, mas isso se repete em 12, em 13, indicando os problemas principais do Brasil, né, a parte do nosso tamanho, né, com 200 milhões de pessoas, e um PIB per capita de $12, de $12 mil por ano, aponta já nossos problemas aqui, né? A gente sabe bem o que é nosso problema de infraestrutura, não só de portos, aeroportos, estradas, mas também de hospitais, rede de saúde, rede de educação, o problema de taxas e de custos, né, do governo, a burocracia absurda do governo. E aqui, quando eu for falar, estiver falando, eu não quero que vocês tomem isso para vocês, mas entendam que é uma visão macro do problema, porque isso dificulta demais o ambiente de competitividade e resultados. E, por fim, corrupção. E ali no lado da direita é uma mapinha da corrupção no mundo, mesmo que a gente está aí mal situado, né? Entre os países, quanto mais escuro, pior, né? Então, esse é o nosso cenário, que nós estamos dentro dessa equação ainda. Quando a gente olha especificamente para o setor, que nós vamos falar hoje de saúde, mas eu tenho também tido a oportunidade de trabalhar com esse modelo na educação, a gente vê que é necessário que haja alternativas, porque aqui, por exemplo, o Brasil ranqueado em termos de competitividade, e competitividade falando em resultados, não falando em lucro, né? Aqui nós estamos falando de resultados públicos, saúde e educação, nós temos os piores rankings, entre os piores ranqueados do mundo, apesar de ter aquela riqueza toda. Então, é um paradoxo, a gente não consegue traduzir em resultados para a nossa população a riqueza que o país tem. E isso é a equação que está todo mundo envolvido. A gente tem um mercado muito grande e, ao mesmo tempo, de indicadores de desempenho de educação muito abaixo de países com a mesma estrutura econômica que a gente. Esse dado é de ontem, eu atualizei isso para hoje. Vejam, é uma publicação similar a essa, não é, essa aqui é do Fórum Econômico Mundial, mas essa aqui é a publicação da Fundação Dom Cabral com a Universidade Europeia, que ranqueou recentemente a mesma lógica, e a gente não só já estava muito mal ranqueado, como piorou e vem piorando muito. Então, nós estamos indo ladeira abaixo, essa é a verdade, em termos de resultados. E claro, a gente sabe que está passando por um período difícil, econômico e político, e talvez isso com o tempo a gente possa resolver. Mas o fato é que a gente continua sendo os países mais... o Brasil é um dos mais desiguais do mundo, né? A gente gosta de falar e acha importante que a gente conseguiu diminuir um pouco a pobreza extrema do Brasil, mas a desigualdade aumentou. Quando a gente olha os números e as concentrações de renda, a gente vê que o que acontece é que aqueles que têm mais, têm cada vez mais. E a fatia que sobra para os que têm menos é cada vez menor. E isso é uma tendência. Como resolve isso, não sei, isso foge da nossa... não é para a gente, mas isso interfere diretamente na gestão pública e nos resultados. Essa outra figura mostra agora para a saúde, né, é um dado de 2013, mas ele não é muito diferente, que o Brasil aplica muito mal, quer dizer, investe muito pouco, né? Isso a gente já sabe, acho que todo mundo que veio aqui antes de mim deve ter falado sobre subfinanciamento e os problemas de financiamento do sistema. Não só de saúde, educação, é todo o sistema público. E vejam, a gente para um país que tem uma renda de 12 mil por ano, investe muito pouco, 4% do recurso público, né? Investe como esses países aqui, que está longe desses países aqui, e muito longe dos países europeus. Então, o nosso mundo é aqui, a nossa comparação em termos de dinheiro disponível. E quando a gente olha o dinheiro global que se gasta no país, e o dado de 2013, mas como eu disse, ele não muda muito, o número global é de 10% do PIB. Mas desse 10%, somente a metade é do governo, menos da metade.
é dinheiro público investido diretamente. A outra metade é das famílias e da sociedade privada, os planos de saúde das famílias diretamente. Então essa equação, ela está muito complicada e nos leva a essa situação em que a gente tem o número de 2013 foi 448 bilhões, hoje a gente estima que o governo federal deve investir pelo menos mais de 200 bilhões por ano, seja de 150 a 200 por ano, para poder financiar as ações de saúde que dependem do SUS. E aqui estamos falando especificamente dos municípios, já que eu estou vindo do macro para chegar no município, na gestão pública. Mas isso interfere diretamente com o resultado. E a equação é essa, veja, a maior parte das pessoas tem acesso a um recurso menor que as pessoas que estão mais bem posicionadas do ponto de vista econômico, mas que gastam mais bastante. Então essa equação, eu tenho participado de muitas discussões de como é que esse sistema pode se complementar, porque não há forma de imaginar que os dois sistemas sejam separados. E eu pessoalmente entendo que o sistema privado, a atenção privada à saúde, sim, como diz a Constituição, faz parte do SUS, é o SUS. O sistema suplementar de saúde está dentro do SUS. Como integrar isso? O que pode ser feito aqui, o que pode ser feito aqui, é que é uma equação que está em discussão. Então, não se pode querer fazer tudo dos dois lados, até porque nós estamos pagando duas vezes a mesma coisa. Por exemplo, prático, ninguém se furta. A gente viu isso outro dia na discussão do jornal, aí isso aparece toda hora. A hora que o ministro deu uma declaração infeliz, que tinha que rever o tamanho do SUS, eu acho que ele queria dizer que é preciso enfrentar uma equação como essa, e aí foi aquela grita, mas o fato é, ninguém se incomoda de levar um filho ou alguém da família tomar vacina no posto de saúde, ninguém. Ou seja, a nível da atenção primária pode ser atendido integralmente pelo sistema público, para todas as famílias, inclusive aquelas que têm condições. Já outros níveis secundários, por exemplo, diagnóstico, especialidade, ou mesmo hospitais, provavelmente devem ser financiados pelo público. Então, o nível secundário pelo privado, o primário e terciário pelo público, não sei, essa equação tem que ser feita. Porque não dá, é pouco dinheiro para usar de maneira tão desconectada quanto está acontecendo no país. Quando a gente olha para a assistência hospitalar, e não tem como não falar do hospital aqui, porque quando saúde a questão principal é essa, o principal dinheiro da saúde se gasta nos hospitais. Hospitais é um desafio enorme, hospitais é uma estrutura muito complexa, é uma das estruturas mais complexas que o homem pode criar, porque os processos são todos ligados um no outro, e é uma cadeia em que se uma parte da cadeia, por exemplo, o acolhimento, ou a administração de medicamentos, ou a farmácia, ou a contabilidade anda mal, o processo todo sofre. E na ponta, na linha de produção da ponta, saem pessoas ou para suas casas, vivas e saudáveis, ou mortas para o cemitério, ou transferidas para outro lugar. Então, é uma equação difícil. E aí, quando a gente olha para a nossa estrutura, isso explicita o nosso problema. Vejam que a gente tem 7 mil hospitais no Brasil, e a principal parte deles são hospitais privados. É impossível atender a população com o número de hospitais públicos que existem. Então, essa questão da integração público-privada, na qual se insere o modelo de organizações sociais, ela existe desde sempre. Sempre foi necessário, especialmente na área hospitalar, recorrer ao privado, seja comprando serviços por meio de contratos administrativos ou convênios, ou parcerias, no caso dos sem fins lucrativos. Então, isso está dado. Como fazer, ou como é que podemos avançar para ter resultados na saúde pública, não só olhando para os hospitais, mas também para a atenção primária e secundária. Outro ponto é que o hospital por si só, quando a gente está lendo os nossos hospitais do Brasil, infelizmente, a gente costuma pensar no Einstein, no Cílio, quando a gente fala no bom hospital, mas nossos hospitais eles são muito, mas muito improdutivos. Eles trabalham com um nível de ociosidade muito grande. Quem conhece custos, como vocês, como a Eliana, né, sabe, uma sala cirúrgica fechada, sem um doente dentro, mas equipada, tem um custo por hora de 500 a 800 reais, algumas de 1.100 reais, dependendo da incorporação tecnológica, no modelo de custeio por absorção. Então,
Uma sala que não opera uma pessoa gasta R$1.000 por hora. Pense nisso. Um hospital que tem 8 salas cirúrgicas, que trabalha com 4, em 4 delas o dinheiro está indo pelo ralo. E essas equações são muito difíceis, ainda mais num lugar que falta dinheiro como o nosso. Então, eu estou aqui ao mesmo tempo mostrando um pouco do cenário, mas já apontando dificuldades para o modelo. Quando a gente olha para os municípios, então a figura é bastante complicada. Aqui o slide mostra uma foto de 3 municípios aqui de São Paulo. Esse é um estudo da GV, de um colega que fez um estudo por encomenda de uma prefeitura, em que ele avalia em Campinas, em Barueri e em Ribeirão Preto. Esse estudo foi originado, foi encomendado em Barueri. Eu tenho dado um apoio à gestão de Barueri na questão do SUS e das parcerias. Então vejam o que acontece. Barueri, como você sabe, é o município mais rico aqui da região metropolitana. Um deles, né? Em São Paulo, Guarulhos, em termos de receita, mas a relação população versus receita, Barueri é muito privilegiado, porque Barueri tem Alphaville, né? Tem aquela coisa toda, tem indústria, o IPTU é alto, o ISS é baixo, tanto que muitas empresas vão para lá, né? Mas a receita que a prefeitura oferece todo ano é muito alta. A ponto de, na saúde, a fração dos 15% ser algo como 600 milhões por ano, para uma população de 250 mil pessoas, ele poderia simplesmente comprar um plano de saúde para cada um, que talvez fosse mais simples e mais barato. Mas não é essa a realidade, porque no SUS, Barueri está inserido numa região metropolitana bastante complicada, vizinho de Osasco, Carapicuíba e de regiões pobres da região metropolitana, e que naturalmente são atendidos em Barueri. Então começa aí um pouco do programa da gestão plena, porque o que se chama de invasão, que não é bem invasão, isso está previsto inclusive no nosso sistema, no SUS, isso não se pode limitar. Antigamente, vocês devem lembrar, existia, sim, em alguns lugares ainda existe, a pessoa vem para matricular e pede assim, não, eu preciso de um RG seu e como é que chama isso? Um comprovante de residência, para ter certeza que você é, pensando na regionalização, que é um dos princípios importantes do SUS. Mas é impossível impedir o acesso. O acesso é livre, não é isso? O sistema não é de acesso universal, então como fazer? Isso é uma situação que... Então, na prática, esses 250 mil são 1 milhão. A primeira conta que a gente faz é qual é a população de fato atendida por esses equipamentos de saúde. A conclusão é de que em Barueri é 1 milhão. Ou seja, 750 mil são pessoas que vivem nos municípios vizinhos e que procuram assistência lá, porque encontram. Eu aprendi isso muito cedo, eu trabalhei em hospitais a vida toda, para conhecer de saúde, em todos os níveis da saúde, eu acho. Aí eu aprendi o seguinte, um professor meu me disse isso: o povo é que nem água, as pessoas acham os caminhos. Se o sistema não oferece soluções, ela acha uma solução. Isso em boa parte é responsável pelas taxas de absenteísmo absurdas que a gente vê em ambulatório. As pessoas marcam em 5 lugares ao mesmo tempo e não vão esperar 2 meses para atender. Se for uma coisa séria, elas vão fazer uma vaquinha para a família e vão pagar uma consulta, vai no particular. Vou no particular, aqui na 13, na Santa Casa de Santo Amaro, eles não vão esperar. Então, não adianta, então que a gente, e aí começa o nosso problema, porque tudo isso que eu estou falando, gente, pensa na gestão plena. Eu estou aqui tentando reunir elementos para chegar na questão do problema da gestão plena, das dificuldades da gestão plena. Veja, as pessoas, como eu disse, elas procuram as soluções e elas pagam por elas. E ao mesmo tempo ocupam vagas no sistema. E aquilo que a gente chama de demanda reprimida, né, é muito comum, eu já cheguei 1000 vezes, isso lá, aconteceu comigo no Pedreira, eu cheguei lá inocentemente em 98, no Pedreira, que era uma região conflagrada de São Paulo, zona sul de São Paulo, da Santo Amaro para baixo aqui, gente, vocês devem conhecer, 2,5 milhões de pessoas. Uma população muito grande, muito carente, com muitas necessidades, falta hospital até hoje lá. Aí em Parelheiros não tem nada, não tem nada. Na nossa época lá era o Pedreira, tinha o Jabaquara aqui, depois descia lá tinha o Regional do Sul, lá embaixo, e mais nada. E aí os 2 hospitais, Grajaú e Pedreira, vieram para... e depois o Campo Limpo. Mas isso não atende nem de longe aquela população. Basta ir nos hospitais. Pedreira tinha 30 mil pessoas por dia, por mês, 1000 por dia no pronto-socorro de porta aberta. E acesso a qualquer lugar. O Júlio foi de tudo que é gerenciar um pronto-socorro com 1000 pessoas por dia, sendo que dessas uma fração de 5% ou 6% são casos de trauma grave, facada, tiro, violência, morte. O resto é atenção básica, aquilo que eu falava antes, o povo procura, porta aberta, então.
Então, eu estou voltando aqui para mostrar isso. Ó. Esse município, Barueri, que tem essa situação econômica privilegiada, por pura falta de iniciativa ou de gestão própria, gasta 92% deste dinheiro é próprio do município. A fração que vem do governo federal é de 7%. Isso é dado de 2015 agora. E 1% do Estado. Ele não busca, ele não vai atrás dos cadastros, não vai atrás do dinheiro, ou não tem articulações políticas, ou não tem interesse político. Veja o contraste com Campinas, um município altamente desenvolvido e politizado, que tem uma história na tradição, uma tradição na história da medicina sanitária, do SUS, existe um polo de formação de pessoas muito grande. Veja a fatia que ele tem de recursos do governo federal. Isso aconteceu parecido, agora num paralelo, eu vivi isso em Pernambuco, eu trabalhei lá durante 3 anos, na época do governador Eduardo Campos. Ele tinha um canal privilegiado com o governo federal, no caso com o Lula e com o PT, ele era um apoiador político. Então ele conseguiu muitos recursos, mas isso faz toda a diferença. Eu estou mostrando esses slides para a gente ver que o nosso modelo sofre de muitos paradoxos, muitas coisas que não são escritas e a regra não é clara. E Ribeirão também, que é um município muito articulado, né? Tem uma faculdade de medicina, quer dizer, são polos em São Paulo desenvolvidos em termos de saúde. Conseguem mais recursos. Mas quando eu olho agora, o que significa este dinheiro no orçamento do município, isso é muito mais que 15%. Essa aqui é uma fala dessa semana passada do Gavazzoni, que é o secretário da Fazenda de Santa Catarina, preocupado com a questão do financiamento e tal, e mostrando que lá, em Criciúma e Joinville, uma cidade a mais importante de Santa Catarina, não sei se vocês, uma cidade industrial, uma cidade com muito recurso, gasta 42% do seu orçamento de saúde. Então essa conta não fechou. Quando a gente olha para a nossa lei, aquilo que falava no início da nossa discussão, nós temos o desenho do modelo. Que, como eu disse, a intenção é fantástica. Não há dúvida, é o modelo mais includente, é o modelo mais correto, é o modelo que trata as pessoas iguais, as pessoas têm direito às coisas. A gente paga impostos muito caros, deveríamos ter serviços de primeira, mas a consequência não é essa. Eu já falei bastante da consequência, especialmente essa equação aqui. Essa equação aqui não fechou. E sem financiamento o modelo não avança, embora os princípios sejam todos muito corretos. Um município onde a ação deve ocorrer, porque é um modelo de descentralização, deve então se habilitar à gestão plena. Ou seja, executar aqueles serviços que estão na sua atribuição integralmente, sem depender do Estado. Quando a gente olha quais são as atribuições, a gente vê que já não é tão simples assim. Esse é o pacote mínimo, né, que o município tem que assumir. Só a regulação, que vocês devem ter ouvido o colega aqui de São Paulo falar, já é coisa do outro mundo. Regulação é dificílimo, é o coração do sistema. Fora controlar, avaliar, fiscalizar, resultado, dinheiro, tal, isso que o tribunal, que é a função do controle externo. Então, o desafio é enorme. Como é que a OS pode colaborar nesse modelo? Em que tipo em que momento em que o modelo de OS pode favorecer a execução dos resultados da política de saúde, SUS, num município com gestão plena? Então é isso que está acontecendo em vários municípios. Primeiro, quando a gente olha o que está pela frente, a gente vê aquilo que a gente falou rapidamente aqui, que também seria uma outra discussão, teria mais de 1 hora para discutir sobre isso aqui. Que serviço eu vou oferecer? Isso que eu ofereço hoje já passou, amigão. Puericultura, isso é obrigatório. Vacinação, cuidar de hipertensão e diabetes, isso aí já sei, as pessoas já estão morrendo, já tem uma epidemia de obesidade. Agora tem que olhar para doença metabólica, doença neurológica, câncer e muitas complicações que nós não temos nada para oferecer. Nem a medicação. As medicações, por exemplo, dá um exemplo, insulina, essa glargina, insulinas mais efetivas, naturais, não são oferecidas pelo SUS. E são altamente efetivas, só que ainda custam caro. Como fazer para acompanhar a incorporação tecnológica, que é diária, a um modelo que está subfinanciado? E as responsabilidades estão pulverizadas. Então, não é simples. Essa aula que você me propôs é uma coisa assim, é um desafio, porque quem consegue fazer isso
tem a solução para o sistema. Se eu uso uma solução para o teu problema. Por fim, alguns pontos que eu vou deixar para vocês depois lerem, que é um pouco do que a gente falou até aqui, mas que são, eu diria, 10 pontos que a gente deve observar quando vai fazer um modelo de parceria. E várias coisas. E veja que número 1 é aquilo que falamos aqui bastante, que é investir nas equipes públicas. Se não tivermos gente qualificada do lado de cada balcão, o modelo não avança, ou avança torto, porque avança de acordo com outros interesses e não com o da gestão. Então esse é o ponto central, acho eu, de qualquer trabalho de consultoria, de apoio ao governo. E depois pontos específicos, né? Conta bancária específica, penalizar quando não cumpre meta, isso é o básico do modelo. Não há como fugir disso. Se eu não fizer isso, eu não estou com esse modelo. Publicar tudo, limitar despesa com RH, conhecer e padronizar o número de horas médicas e valor da hora médica, porque metade do dinheiro vai aí, do RH, metade vai aí com o médico. Ter parceria com controles internos. Aqui em São Paulo temos parceria com a Fazenda, mas com a Controladoria Geral do Estado. Em Goiás é com a CGE também a Procuradoria. Depende de cada estado, mas o controle interno tem que ser reforçado. Não dá, nós na saúde não tínhamos condições e nem sabíamos fazer controle nenhum de fazenda. Então são coisas que nós temos que ter apoio do governo. É um trabalho intersecretarial, um trabalho de gestão do governo. Hoje cresce a Corregedoria Municipal, uma área que controla todos os contratos. Eu não sei se isso é bom ou ruim. É bom porque controla, é ruim porque talvez pulveriza e você precisa de gente mais qualificada em cada área. Isso aqui é uma armadilha clássica. Pega o dinheiro do custeio e gasta em obra. Vai ter que devolver, amigão. O tribunal não vai aceitar. E vai criar um problemão. Então vamos combinar antes como vai ser. E por aí vai. E publicar, né? Então, esse é um resumo. Esse item 8 que o senhor mostrou ali, no caso da Prefeitura de São Paulo, é o WebSAS? Todas as OS eles seguem o WebSAS. Aqui o que faz? A Prefeitura desenvolve um portal, ou o Estado, e as OS alimentam esse sistema. E eu tenho um modelo, uma forma de comprovar esse dado, porque eu não posso aceitar o que você me manda. Entendeu? Eu te pago, você recebe. Você manda o dado e eu aceito? Não. Eu quero o dado, mas eu tenho que ter um elemento comprobatório desse dado. Porque senão é o galinheiro, a raposa e o galinheiro. Né? Eu vou usar os dados que você mesmo produziu. E qual é a comprovação da vida real? Como eu vou saber que essas pessoas de fato foram lá? Então, isso não é tão simples assim, mas é importantíssimo que se tenha modelos eletrônicos. Então, mas se só amarrasse esse controle, todos os pontuários eletrônicos dos médicos ali trabalhando, e o cartão SUS programar, vocês conseguem cercar as informações junto com o cartão. Ó, o resumo para mim desses 15 anos, gente, são essas seis lições aí do modelo, tá? A primeira delas, e é ponto principal, é a confiança no parceiro privado. Se eu não confio e ele chegou da última hora, eu não posso dar meu dinheiro para ele. Assim como você não contrata alguém pela sua casa que você não confia para botar na sua casa. Isso é elemento essencial. Depois que ele não pode ser qualquer um, ele tem que ter um histórico e ser sério e ético. E depois que ele tem que ter espírito público, ou seja, já conhece, no caso da saúde, o SUS, no caso da educação, os modelos educacionais públicos, não pode ser alguém que não tenha nenhuma noção. Ele pode aprender, mas é bom que ele já venha aprendido, né? Que já venha sabido. Porque ter que ensinar durante o jogo não é muito bom. Ter dinheiro, isso aqui é essencial. Não adianta fazer um modelo de OS e chegou na hora e não pagou. Ah, dia 3, sabe o que é? Ia depositar amanhã, não vai dar, viu? Só tem, era para depositar 10 milhões, vou depositar 5 agora. O cara do outro lado tem um filho, 5, eu tenho que pagar a folha do fornecedor, como é que faz? Mundo privado não aceita esse tipo de conversa, isso aí pode funcionar quando você não tem nada. Essa é a minha briga de hoje. Integração dos sistemas, controle social, essencial. Como fazer um bom controle social? Um dilema enorme, o controle social precisa se profissionalizar, precisa parar de perder tempo e ficar discutindo coisas que são periféricas e aprender a como controlar de fato. Foco, né? Olha os números, contrata um contador, descobre a falcatrua, municia o Ministério Público de coisas corretas e não porque eu sou contra o partido daquele que está lá, ou porque aquele sujeito que está lá eu não gosto. Infelizmente isso ainda acontece bastante. Por fim, o contrato de gestão é a peça principal,
ela tem que ser muito bem desenhada, tem que ser, e aqui existe uma expertise que a gente sabe que não é simples, né? Foram anos de trabalho e a gente erra aí todo dia. E avaliação e controle todo o tempo, todo o tempo. Ninguém consegue saber tudo. Nós temos que aprender todo o tempo. Nós estamos hoje aqui, amanhã vai ter outra coisa, depois de amanhã vai ter outra coisa. Todos nós temos que estudar isso todo o tempo. Então virou uma área de expertise, não é uma coisa que você faz enquanto faz outra. Ou você sabe o que está fazendo e se dedica a isso, ou você não consegue chegar lá.